Bom dia, sou a Carla Bonfim. Estou hoje no segundo dia da nossa leitura anual da Bíblia. Conforme eu já disse, nós vamos seguir o cronograma aqui do Padre Mário Sartori, que fala sobre ler a Bíblia e o Catecismo em um ano, né? Então é esse que eu estou seguindo. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu Catecismo e vamos juntos fazer essa leitura, essa meditação. Hoje nós estamos em Gênesis, né? Gênesis capítulo 2. Vamos lá? Vamos achar, todo mundo pega a sua Bíblia. Aqui. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação, do céu e da terra. O paraíso. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse, mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvore de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e árvore da vida no meio do jardim, e árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fisson, e é aquele que contorna toda a região de Évila, onde se encontra o outro. O ouro dessa região, onde se encontra o ouro dessa região é puro. Encontra-se ali também o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Geom, e é aquele que contorna toda a região de Cu. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. Porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar que lhe seja adequado. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem, para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais e todas as aves do céu e a todos os animais do campo. Mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. E enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou-a com carne no seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. E levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Agora nós vamos para o Salmo número 2. Vamos lá? Dá um pause, procura, daí volta e vai acompanhando enquanto eu leio, tá? Vamos lá?
o Messias, Senhor do Universo. Por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo. Quebremos seu jugo, disseram eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Aquele, porém, que mora nos céus se ri. O Senhor os reduz ao ridículo. Dirigindo-se a eles em cólera, ele os aterra com seu furor. Sou eu, diz, quem me sagrei um rei em Sião, minha montanha santa. Vou publicar o decreto do Senhor. Disse-me o Senhor: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo. Tu as governarás com cetro de ferro. Tu as pulverizarás como um vaso de argila. Agora, ó reis, compreendei isso. Instruí-vos, ó juízes da terra. Servi ao Senhor com respeito e exultai em sua presença. Prestai-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereçais, quando em breve se acender sua cólera. Felizes, entretanto, todos os que nele confiam. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Agora, pegue sua Bíblia e vá lá em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Vamos lá? Vamos lá, então? É do capítulo 1, versículo 18 ao 25. Anúncio do nascimento de Jesus. Eis como Jesus Cristo nasceu. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos. Ele disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, conforme Isaías, capítulo 7, versículo 14, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Agora nós vamos partir para o catecismo, tá? Então, o catecismo nós vamos ler do 1 ao 10. O 1 é o númerozinho que tem do lado aqui, ó, para quem está com o catecismo em mãos, tá bom? Vamos começar. A vida do homem, conhecer e amar a Deus. Prólogo primeiro. Pai, esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Deus, nosso Senhor, quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos, exceto o nome de Jesus. A vida do homem, conhecer e amar a Deus. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem, chama-o e ajuda-o a procurá-lo, e a conhecê-lo e a amá-lo, com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja.
Faz isso por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando em tempos se cumpriram. Eu vou sublinhar aqui. Disperso pelo pecado. Tá. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. A fim de que este chamado ressoe pela terra inteira, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhe o mandado de anunciar o Evangelho, e depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, conforme Mateus, capítulo 28, versículo 19 a 20. Fortalecidos com esta missão, os apóstolos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor ajudava e confirmava sua palavra pelos sinais que se acompanhavam. Os que, com a ajuda de Deus, acolheram o chamado de Cristo e lhe responderam livremente, foram por sua vez impulsionados, pelo amor de Cristo, a anunciar todas as partes do mundo a boa notícia. Este tesouro, recebido dos apóstolos, foi guardado fielmente por seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, a vivência na partilha fraterna e celebrando na liturgia e na oração. Transmitir a fé, a catequese. Bem cedo se passou a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que por meio da fé tenham a vida em nome dele, para educá-los e instruí-los nesta vida, e assim construir o corpo de Cristo. A catequese é uma educação de fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, ministrada em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de iniciá-los na plenitude da vida cristã. Sem confundir-se com eles, a catequese articula-se em torno de determinado número de elementos da missão pastoral da igreja, os quais têm um aspecto catequético e preparam a catequese ou dela derivam. Primeiro, anúncio do evangelho ou pregação missionária para suscitar a fé. Busca das razões de crer, experiência da vida cristã, celebração dos sacramentos, interação na comunidade eclesial, testemunho apostólico e missionário. A catequese está intimamente ligada a toda a vida da igreja, não somente a extensão geográfica e o aumento numérico, mas também, e mais ainda, o crescimento interior da igreja. Sua correspondência aos desígnios de Deus dependem da própria catequese. Os períodos de renovação da igreja são também tempos fortes da catequese. Eis porque, na grande época dos padres da igreja, vemos santos bispos dedicarem uma parte importante do seu ministério à catequese. É época de São Cirilo de Jerusalém e de São João Crisóstomo, de Santo Ambrósio e do Santo Agostinho, e muitos outros padres cujas obras catequéticas permanecem como modelo. O ministério da catequese sempre acolhe os concílios renovadas energias. O Concílio de Trento constitui nesse ponto um exemplo a ser sublinhado. Deu a catequese em suas constituições e em seus decretos. Está ele na origem do catecismo romano, Concílio de Trento, que também leva o seu nome e constitui uma obra da primeira grandeza como resumo da doutrina cristã. Este concílio suscitou na igreja uma organização notável da catequese. E graças a santos bispos e teólogos, tais como São Pedro Caníssimo, São Carlos Borromeu, São Turíbio de Mogrovejo, São Roberto Bellarmino, levou à publicação de numerosos catecismos. Diante disso, não é de estranhar que no dinamismo que seguiu o Concílio Vaticano II, considerado pelo Papa João Paulo VI
como grande catecismo dos tempos modernos, a catequese da Igreja tenha novamente despertado atenção. Dão testemunho deste fato o Diretório-Geral da Catequese, de 1971, as sessões do Sínodo dos Bispos dedicadas à evangelização em 1974 e a Catequese em 1977, as exortações apostólicas correspondentes, Evangelho Nunc Tandi, em 1975, e Catechese Tradendae, em 1979. A sessão extraordinária do Sínodo dos Bispos, em 1985, pediu: seja redigido um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral. O Santo Padre João Paulo II endossou este anseio, expresso pelo Sínodo, reconhecendo que esse desejo responde plenamente a uma verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. Ele empenhou todos os esforços em prol da realização dessa aspiração dos padres do Sínodo. Ficamos por aqui então, mais um dia de estudos, cada um faz a sua reflexão dentro do seu conjunto, dentro da sua vida, né? E vamos seguindo, em um ano a gente vai terminar de ler a Bíblia, né? Aprendendo um pouco mais sobre a vida de Deus. Deus seja louvado, a paz de Cristo na sua vida, na vida da sua família, em todas as suas missões. Paz e bem.